Olá, queridos amigos, estamos de volta com o estudo do Palavras de Vida Eterna, com o nosso querido Dr. Aguinaldo, e evidentemente vai falar nosso estudo acerca do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus se dedicou ao máximo aqui entre nós, ao máximo. E quando nós estudamos isso, meus amigos, nós estudamos o Senhor Jesus pensando em nós. Então, ele vai falar para nós amarmos os nossos inimigos, porque é uma tarefa que nós temos. E o trabalho dele é uma senda. Então, ele está aqui na senda da sua natureza, da sua condição, na senda da sua ideação. O Senhor Jesus pensa em nós. Vale a pena, meus amigos, nós fazermos uma análise naquilo que é mostrado desde o livro sagrado, que o Senhor Jesus já estava previsto com 700 a 500 anos da sua presença aqui. O que isso significa? Que o trabalho do Senhor Jesus aqui na Terra é algo muito sério e muito importante. Mais do que sério e importante, sem isso a gente não progride. Então nós vamos discutir isso aqui um pouquinho hoje, o trabalho do Senhor Jesus na sua senda, que espírito puro que ele é, retorna sempre a sua atenção para conosco e vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos passar então a voz para o nosso querido Dr. Aguinaldo e depois nós retomamos para comentarmos outras coisas. Quando nós falamos de Jesus, a gente tem que voltar no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando o Kardec perguntou aos benfeitores qual o tipo mais perfeito que Deus deixou para servir de modelo e guia para a humanidade. E é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos: Jesus. Então, Jesus é o modelo. Modelo por quê? Porque, logicamente, todas as suas atitudes, seus comportamentos foram insofismáveis, irretorquíveis, perfeitos. Então, tantos outros avatares que se propuseram a ser modelo, mas tinham suas falhas. Só que Jesus não, ele era perfeito, era e é perfeito. Guia, porque essa trajetória que nós estamos fazendo hoje, ele já fez. Não na Terra, logicamente, porque ele é o construtor e o governador da Terra, mas em outros planetas. Então ele veio fazendo esse périplo, essa caminhada, como nós estamos fazendo hoje. Então ele conhece muito bem o trajeto. Então é modelo na sua perfeição, é o guia porque conhece o trajeto e com a incumbência de nos levar de retorno ao Pai. Por isso ele disse: eu te agradeço, Senhor, pelas ovelhas que o Senhor me confiou, deste e de outros apriscos. De onde se deduz que Jesus é responsável por outras áreas, outros planetas, onde também existem espíritos encarnados. E, logicamente, em sendo modelo, nós temos que trilhar no seu caminho. E quando o Emmanuel vai analisar essa passagem, é uma passagem que está em Mateus, capítulo 4, versículo 44, então ele vai falar, capítulo 5, versículo 44, no Sermão do Monte, então ele vai falar exatamente para nós ficarmos atentos. Ouviste o que foi dito, disse Jesus, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e bendizei os que vos maldizem. Então, o que Jesus, e na análise de Emmanuel, quis mostrar para nós? Que nós temos que começar a ver o outro como um irmão, na sua condição espiritual, que nem sempre é igual à nossa, uma vez que os espíritos têm várias classes, tem uns que são mais limitados, outros são um pouco mais elevados. Então, cada um tem a sua particularidade. Agora, em se tratando de espíritos mais complicados do que nós, muitas das vezes eles têm atitudes infelizes. Como nós também temos atitudes infelizes em relação aos espíritos mais elevados, quando a gente ainda tem algumas conotações
de pensamento, de fala e até mesmo de ação que choca os benfeitores espirituais. E eles nos toleram. Jesus, por exemplo, foi um exemplo extremado de perdão. Do jeitinho que ele trabalhou, amou, serviu, fez tudo para a humanidade, essa humanidade o leva à crucificação. E ele sai do madeiro, volta novamente do túmulo e continua nos assistindo. Se ele não tivesse essa grandeza de alma, nos tolerando, nos perdoando, ele iria dizer, não, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, agora larga essa turma aí, eu estou indo embora. Olha o que eles fizeram comigo. Mas não. Ele pede perdão no extremado da crucificação, pede perdão a Deus para nós outros que estavam lá, que segundo ele não sabíamos o que estavam fazendo. E se não bastasse, nem foi para o mundo que lhe é próprio, ficou aqui mesmo. Não, no domingo, logo em seguida, ele se apresenta, ele diz, eu estou aqui. Vim aqui, vou continuar com vocês, não vou abandoná-los. E fica mais 40 dias com os discípulos. Em tese, nunca nos deixou também. Porque às vezes as pessoas dizem assim, Jesus vai voltar. Eu falo, mas não vai voltar. Por quê? Porque ele nunca foi. Jesus está sempre aqui conosco, sempre esteve, vai sempre estar. Agora, o que nós precisamos é saber se nós estamos com Ele. Ele está conosco. E no chamamento dele, nessa particularidade, é para a gente olhar para o outro como irmão e tolerar as suas absurdidades, perdoando, procurando não falar mal, procurando fazer o bem sem nenhuma exigência, incondicionalmente, aqueles que conosco convivem e precisam de nós. E é interessante essa questão, doutor, pelo menos aos meus ouvidos e à minha consciência, e eu chamo os amigos também para pensar nisso, que quando nós começamos a tomar consciência e a estudarmos o Senhor Jesus, também nós aceleramos isso estudando o Livro dos Espíritos e estudando a doutrina. Mas percebamos esse livro que nós estamos estudando aqui toda semana, Palavras de Vida Eterna. O que diz Emmanuel dando este título nesse livro? Palavras de Vida Eterna significa que aquilo que vai ser ensinado pelo Senhor Jesus é coisas que valem para a eternidade, ou seja, para todos os espíritos que precisam se esclarecer. Então nós temos a oportunidade agora de conhecermos uma realidade que nós não pensávamos, nem na época do Cristo, nem na época de Allan Kardec, e agora que nós estamos nos aproximando da realidade espiritual. O que significa dizer que nós precisamos prestar atenção, porque um espírito como o Senhor Jesus, que é puro, né? É um espírito puro, ele, no capítulo número 1 do Evangelho de João, na Bíblia, já mostra que ele estava aqui na fundação do planeta, que é o que Emmanuel vem trazer para nós, né, no livro maravilhoso que ele escreveu, que é uma necessidade para nós, né? A questão de explicar a posição do Senhor, né, a caminho da luz, é uma questão para nós interpretarmos. E olha só por que eu estou falando isso, meus amigos. Porque o Senhor Jesus é um espírito perfeito, que cuida de um planeta como o nosso. Mas ele não é um espírito puro? Mas quando ele faz isso, fica muito claro que quando nós também formos espíritos perfeitos, nós também teremos que trabalhar com os imperfeitos. Por isso que nós precisamos estudar bem claramente, bem detidamente a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde mostra que nós estamos em busca da perfeição, porque é da nossa natureza atingirmos a perfeição. Mas não significa que o Senhor só tem esta questão a ser executada, este trabalho. Não. Quando nós atingirmos a perfeição, está lá na questão 132, que nós que teremos
dedicado pelo Senhor da vida, Deus, né? E o Senhor já não precisará mais tomar conta de nós, né? Eu não vos deixarei órfãos, diz ele, enquanto nós não atingirmos a perfeição. Então ele vai nos levar até a perfeição, mas nós também vamos fazer isso com os outros, porque nós já somos chamados agora para ajudar as pessoas a evoluírem. Nós somos chamados a prestar favor, nós somos chamados a prestar esclarecimento, socorro. Por quê? Porque é um aprendizado. Quando nós atingirmos a perfeição como espírito que nós somos, nós também, entre outras coisas, porque com certeza se esperará outras coisas de nós precisaremos também lembrar que o fato de atingirmos, entre aspas, o paraíso, a perfeição, vai nos livrar de um mundo desse. O exemplo do Senhor Jesus é muito claro para nós, meus amigos. Espírito perfeito há milhões e milhões e milhões de anos e ele não vem sofrer as consequências. É o que está nesse capítulo que nós estamos estudando, vamos chamar aqui, né, que estudamos e que queremos comentar a respeito. Um espírito como o Senhor Jesus, que atinge a perfeição e vem sofrer as consequências aqui da ignorância nossa, mostra o quê? É um papel nosso. Só que ele sabe perdoar, ele sabe entender e nós já sabemos, por isso que nós temos que melhorar o nosso entendimento, conversar mais com a gente mesmo, compreender o Senhor Jesus e com isso a gente vai ajudando os desencarnados. E nós que estamos vivendo um período que nos chama muita atenção, porque nós temos hoje muito conhecimento tecnológico, muitas possibilidades, não vamos dizer materiais na posse, né? Mas na vida material está muito fácil, mas nós estamos percebendo uma quantidade muito grande de espíritos, até mesmo com 20, 30, 40 anos de idade, às vezes até mais, que não tem uma maturidade espiritual, não tem uma maturidade psicológica para lidar com o ser humano, não cuida dos pais, não cuida dos filhos. Então, o que é que nós estamos percebendo? Que nós que já percebemos isso, que já sabemos isso, temos que ajudar a formar esses espíritos que estão adequando ou estão pela última vez tendo a oportunidade de avançar para estarmos todos juntos no mundo de regeneração, que é para onde a gente está caminhando. Então, como é que nós temos ajudado as pessoas? Nós nunca podemos deixar de ajudar as pessoas. Nós nunca podemos deixar de ser útil à sociedade. Porque se nós não quisermos ser úteis à sociedade, ajudar os outros, nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo orgulhosos, vaidosos inclusive, né? Mas aí a gente não vai ter direito de permanecer no mundo já numa condição já de mundo melhor, onde espíritos vinculados ao erro, à violência, à inimizade, não poderão mais ficar aqui. Para onde é que nós vamos? Vai depender daquilo que a gente faz aqui. Queria me reportar ao tempo de Jesus aqui na Terra, quando ele começou o seu messianato. Os discípulos ficavam muito preocupados em trazer pessoas para participar do trabalho dele, que era a implantação do reino de Deus no coração do homem, que era a vontade, segundo ele, dizendo a Hanan, que a implantação desse reino aqui na Terra seria fazer com que a vontade de Deus imperasse no coração humano. Ou seja, que a sua lei fosse conhecida e vivenciada para a transformação do planeta e das pessoas. Então, os discípulos queriam trazer pessoas para serem integradas no grupo, no discipulato, para amanhã ou depois estar divulgando a Boa Nova, o Evangelho e até mesmo esse reino de Deus tão esperado pelos judeus à época. E um certo dia, na casa de Pedro, veio um judeu chamado Ibrahim. Isso está no livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos. E o Ibrahim queria trabalhar para Jesus. E chegou lá e disse, olha, senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, mas primeiro eu queria que o senhor tecesse algumas considerações sobre esse reino de Deus. E Jesus falou, olha, o reino de Deus é implantar o verdadeiro sentido da justiça, do amor, da caridade no coração humano. Assim, mas no caso de uma pessoa
fazer uma consideração menos elogiosa, uma calúnia à minha pessoa, o que eu devo fazer? Jesus disse assim, bom, Ibrahim, você que é cuidador de camelos, continue trabalhando com seus camelos. E perdoe essa pessoa, porque a calúnia é uma brasa no seio. Amanhã o caluniador vai sentir o peso desta brasa estar queimando a sua consciência. Então, perdoe e caminha para frente. Aí Ibrahim disse assim, mas e se essa pessoa inventar que eu fui um assassino, fui um ladrão e me levar ao cárcere? Bom, Ibrahim, continue trabalhando e perdoando, porque, a bem da verdade, você, se não deve, vai se eximir dessa situação desastrosa e a vida segue. Aí Ibrahim disse assim, mas Senhor, e se essa pessoa me agredir, o que eu devo fazer? Olha, Ibrahim, repara as feridas, perdoa e continue trabalhando, porque existe uma lei de causa e efeito. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Então, continua trabalhando. E perdoa essa pessoa. O Ibrahim, não muito satisfeito com a resposta, que já está começando a mostrar a disparidade entre a proposta do reino de Deus e a sua condição, disse assim, mas e se essa pessoa entrar na minha casa e violentar minha família? O que eu tenho que fazer? Ibrahim, perdoa. Deus é justo. Se tiver que acontecer, vai acontecer, senão não vai. Mas perdoa e continua trabalhando. Aí Ibrahim lançou a última pergunta. Falou, mas Senhor, última não, que depois ele vai fazer uma reflexão. Ele disse assim, mas e se a pessoa tirar minha própria vida? Olha, Ibrahim, você vai passar para o outro lado. Perdoa. Continua trabalhando do outro lado agora. Aí ele faz uma reflexão. Bom, Senhor, tudo bem. Eu perdoei a pessoa que falou mal de mim, a pessoa que me levou à prisão, a pessoa que me agrediu, que violentou minha família, que tirou minha vida. E o que é que vai estar reservado para mim no plano espiritual? Qual seria o título de honraria que eu vou receber? Aí Jesus fez o seu voto de misericórdia e disse, Ibrahim, Deus é Senhor absoluto do universo. Você vai ser um simples ceareiro. E calou. O Ibrahim chamou Pedro e disse, Pedro, mas esse aí é o Messias esperado? E o Pedro disse, não, é sim. Ele virou as costas, foi embora, pisando firme, com raiva, e disse, isso aí não tem nada a ver comigo. E foi embora. E foi quando Pedro disse, está vendo, Senhor? Ele foi embora, os outros também estão indo. Então aí Jesus disse assim, e vocês não querem ir também? Aí foi quando Pedro disse, não. A quem haveremos de seguir? O Senhor é o dono das palavras de vida eterna. E nós vamos ficar com o Senhor. Mas o que nós podemos aprender dessa história é que para seguir Jesus realmente não é fácil. Nós temos que abdicar, abrir mão de muitas coisas, que isso vai acontecendo na medida em que a gente vai se preparando e negando a nós mesmos diante dos nossos anseios materiais, para seguir Jesus. Agora, não tem outro caminho. Ele é o caminho que nos levará certamente de retorno ao seio de Deus. Essa questão, né, doutor, é muito interessante, porque às vezes, meus amigos, às vezes a gente quer ser afastado da vida social. Às vezes a gente quer morar sozinho, quietinho, não se envolver com ninguém, né? Ainda existe isso meio em nossa natureza. Mas por quê? Porque nós estamos tendo dificuldade para aceitar as coisas como elas são e fazer o que precisa ser feito. Quando nós reencarnamos, e lembremos-nos do que disse o Senhor Jesus, sempre vale a pena, né? O Espírito sopra a vida onde Ele quer. Ele disse isso para Nicodemos, o doutor da lei. Agora, com a doutrina espírita, é que nós estamos aprendendo, né, das programações espirituais. Vale a pena ver o que o André Luiz explica para nós na sua obra magnífica, né,
quando ele vai falar para nós que o Espírito planeja a sua existência, porque o Senhor Jesus disse isso, em função das nossas necessidades. Então não adianta fugirmos das pessoas. Eu não pedi para nascer, não, a gente não pediu, a gente implorou. E com um planejamento feito por nós, orientado pelos benfeitores espirituais, daquilo que é de acordo com a gente e com a possibilidade da gente passar. Então ninguém aqui na Terra está passando por alguma coisa que não tem necessidade. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas, né? E eu não estou convivendo só você, querendo convencê-los, né? Doutor, eu estou querendo convencer a mim mesmo, né? Porque todo dia a gente dá uma reclamada que isso está acontecendo, aquilo ali não era possível que acontecesse, e por que está acontecendo? Mas Deus não está sabendo? Sim, Deus sabe. E os Espíritos também sabem. Vale a pena a gente dar uma estudadazinha também, meus amigos, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no A Melancolia. Por quê? Porque a gente se entristece um pouco com o tipo de vida que a gente tem e gostaria mesmo de voltar para o mundo espiritual e liquidar o assunto. E não pode ser assim. O benfeitor, né, vai dizer para nós, nessa mensagenzinha que tem pouco mais de meia palavra no Evangelho, Instruções dos Espíritos, do capítulo 5, né, nós precisamos enfrentar com coragem a vida que se nos apresenta, porque isso é de acordo com a nossa necessidade para nós evoluirmos. O Senhor Jesus, então, né, na sua vinda até nós, na sua senda até nós, é para fazer a gente acordar, né, para a gente ter consciência de que nós temos a possibilidade de crescimento espiritual, que é o que nós prometemos. Vale a pena, novamente, meus amigos, já comentamos isso todas as vezes, mas vale a pena, porque nós temos um pouquinho de experiência no arrependimento aqui do que foi feito e do que não foi feito, e às vezes a gente se arrepende até mesmo de não ter dado uma castigada ou uma cobrada, né? Mas se nós estudarmos em relação ao Espírito, que é o que nós somos, a partir da questão 990 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que quando nós vamos aprender, porque isso é uma coisa que a gente percebe quando voltamos ao mundo espiritual, nós vamos passar em revista tudo aquilo que nós vivemos aqui na Terra em relação ao que nós programamos, aquilo que os benfeitores ajudaram a gente a ter. E aí é que vai vir o verdadeiro arrependimento como espírito que somos, se nós não fizemos o que deveríamos ter feito e se fizemos coisas erradas, que isso aí vai prejudicar a gente numa vida da frente. Então, se nós quisermos melhorar a nossa existência na Terra, e claro, entrando no mundo de regeneração, nós precisamos aprender a fazer o que precisa ser feito, porque fomos nós que pedimos. Então não podemos condenar que os pais, os amigos, os irmãos, os colegas é que nos atingem. Nós precisamos nos conscientizar que tudo aquilo que estamos vivendo aqui é o que é necessário para nós outros crescermos enquanto espíritos. Não é a esposa a responsável, não é o marido o responsável, não são os filhos, não são ninguém responsável, nem os pais, né, que são responsáveis por aquilo que nós estamos passando, porque o que passa pelo nosso espírito, para o nosso espírito, é de acordo com aquilo que nós temos necessidade. Nós pedimos para nascer. E às vezes, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, né, a gente vai ouvir dos Espíritos que às vezes a gente pode até mudar a nossa vida, mas não muito. Por quê? Porque não pode sair muito fora daquilo que a gente pediu. Então, às vezes, a gente muda uma situação, uma vida que nós prevemos, mas há uma possibilidade só para a gente descansar um pouco, mas sempre no mesmo sentido. Por quê? Porque o tipo de vida que nós planejamos aqui é de acordo com a nossa atual necessidade para crescimento. É isso que se trata. A gente precisa se conformar com a vida que tem, mas nunca abrir mão do entendimento certo e de fazer o certo para o próximo, porque, convenhamos, é o que nós gostaríamos que fosse feito conosco, né? Então é preciso fazer para o próximo. Lembrando que a gente vive questionando por que nós estamos passando por isso, e via de regra, como a gente não gosta de sofrer, a gente pede, oh meu Deus, me ajuda, afasta de mim esse problema. E quando a gente vê Jesus, por exemplo, ele não pediu hora nenhuma para tirar os problemas da vida dele. Ele sabia que ia enfrentar os problemas e os enfrentou com galardia. Eu fico pensando se Jesus fosse cobrar quantas curas ele fez.
seria milionário. Se ele fosse cobrar quantas pessoas ele esclareceu, seria milionário. Se ele fosse cobrar quantas pessoas ele assistiu nas suas mais diferentes situações, seria milionário. Ele fez tudo isso gratuitamente. Nunca cobrou nada de ninguém. Nunca fez nada esperando recompensa. Nunca, ou se é que alguma coisa ele fez nesse sentido, foi quando ele curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E ele disse, onde estão os outros? Logicamente que ele não estava precisando da gratidão dos outros, mas ensinar que deveria pelo menos voltar para dizer, olha Senhor, o Senhor me curou, muito obrigado. É o espírito de gratidão que a gente deve ter perante a vida, perante as oportunidades. Nós não paramos para pensar o quanto nós somos agraciados pela vida, de estarmos aqui reencarnados, de sermos espíritos imortais, de termos um fanal que é a nossa perfeição, de contarmos com a ajuda de uma família, de termos a inteligência para trabalharmos e conseguirmos amelhar recursos para a sobrevivência. Quer dizer, nós temos milhões de recursos, graças a Deus, porque às vezes a pessoa diz, mas eu estudei, eu sou inteligente. A bem da verdade, tudo está certo. A gente estudou, se esforçou, mas recebemos gratuitamente uma família, a vida, oportunidade de estudo e tantas outras benesses. Então, na senda do Cristo é trabalho no bem, independente de qual seja a condição da outra pessoa, procurando perdoar, amar, não falar mal e ajudar incondicionalmente as pessoas. No período que o senhor teve aqui, né, nós vamos aprendendo lá nesse evangelho, né, nesse estudo de Emmanuel com relação ao Senhor Jesus, meus amigos, nós vamos percebendo muito claramente, Emmanuel passa isso para nós, o Senhor esteve aqui sofrendo as consequências de quem? Daqueles que viviam aqui, mas ele vai dando exemplo. Então nós precisamos aprender isso também. Nós estamos passando por situações que nós precisamos passar para a evolução dos nossos espíritos, mas já aprendendo com o Senhor Jesus a ser bom para os outros, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então, se nós não formos bons para ninguém, ninguém vai ser bom para a gente, porque nós não merecemos. Então, quando nós adentramos a experiência do Senhor Jesus, os seus ensinos, e começamos a repetir aquilo que ele nos ensina no dia a dia para nós fazermos o que precisa ser feito, nós vamos nos tornando espíritos melhores, vamos até sofrer algumas consequências, mas a gente vai ter mais já consciência e com certeza mais possibilidades para vivermos melhor as ignorâncias que são aplicadas em nós. Por quê? Porque é disso que se trata, meus amigos. Nós estamos buscando, né? Nós estamos buscando a nossa melhora espiritual, mas nós não podemos deixar isso no ombro alheio, é no nosso próprio ombro, no nosso próprio espírito, né, fazer o que precisa ser feito. Estudamos mais um pouco, né, doutor? Fica o nosso agradecimento a todos e o convite para estarmos juntos novamente na próxima oportunidade de estudo nosso. Que o Senhor Jesus nos abençoe.